Muito tem se falado ultimamente da relação dos morcegos com o surgimento do novo coronavírus. Várias pessoas, de maneira xenofóbica, estão colocando a culpa na China de toda a pandemia que está vigente hoje em dia. Tudo isso, segundo essas pessoas preconceituosas, porque na China há consumo de carne de morcego. Mas você realmente sabe qual é a relação do consumo de carne de morcego e dos morcegos em geral com o surgimento do novo coronavírus? Se você não sabe ou quer saber mais sobre, então vem comigo. Olá, craniais primatas, tudo bem? Você realmente sabe qual é a relação dos morcegos com o novo coronavírus? Quem vai responder essa pergunta pra gente hoje vai ser uma bióloga maravilhosa que é a Dani. Ela compilou um referencial teórico perfeito para que a gente consiga entender toda essa situação, desde a origem do consumo de carne de animais silvestres na China até o surgimento do SARS-CoV-2. Então, pra gente não perder tempo, vamos conversar com a Dani. Oi gente, hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre toda essa polêmica envolvendo Covid-19, morcegos, China e hábitos alimentares. Então, para entender um pouco sobre o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar lá atrás, na década de 1950, 1960, quando a China era governada por Mao Tse-tung. Nessa época, a China dominava toda a produção de alimentos e todas as terras que poderiam ser destinadas à agricultura ou à pecuária. O povo chinês, nessa década, passou muita fome e houve muita morte por inanição. Então, eles perceberam que eles não estavam mais dando conta de alimentar toda aquela população que vinha crescendo geometricamente. Então, o governo chinês passou o domínio das terras e passou também a produção de alimentos para os cidadãos chineses. Então as pessoas puderam cultivar a terra e puderam criar animais. Já na década de 80, um pouco depois, foi criada uma lei chamada de Lei de Proteção à Vida Silvestre. Essa lei fala várias coisas, é uma lei um pouco contraditória, e uma das coisas que ela trata é sobre o uso da fauna silvestre. A fauna silvestre, ela pode ser, na China, ela pode ser criada em cativeiro se for para fins científicos, fins recreacionais, como por exemplo a exibição em shows, em zoológicos, e também para a conservação do patrimônio. Essa é uma grande brecha que existe na lei chinesa e que permite que vários animais sejam traficados e sejam vendidos, abatidos, caçados para consumo da população. Mas o que tem a ver com consumo com conservação do patrimônio? Nesse caso, o patrimônio é a medicina tradicional chinesa. Então, esses mercados, como o mercado de Wuhan, ele vende animais para consumo, mas esse consumo é um consumo medicinal. As pessoas não comem morcego porque elas gostam de carne de morcego. Pode até ser que alguém goste. Mas eles comem pavão, comem morcego, comem veados, comem outros animais, pangolins, por exemplo, porque eles acreditam em coisas como: se eu comer um pavão, eu vou ter o vigor, a força, a beleza desse animal. Então, mesmo que seja o consumo de partes de animais, como por exemplo o veado, eles comem a carne do veado como uma carne comum, uma carne de caça, mas o pênis e o chifre são usados para fazer remédios, então são usados na medicina tradicional. Então esses animais têm vários usos. E a pergunta é: só a China come morcegos? E a resposta é muito clara: não. O mundo todo come morcegos. Existem poucos registros nas Américas, tanto a do Norte, a Central e a do Sul, de consumo de morcegos por populações tradicionais, mas existem registros no mundo todo. Por que as pessoas comem morcegos? Por que as pessoas comem a fauna silvestre? Alguns países comem para subsistência, como Madagascar, por exemplo, e alguns lugares comem porque não tem mais carne de caça, então eles são obrigados a comer morcegos porque tem que achar alguma proteína, né? E alguns outros comem, como a China, como medicinal ou em ocasiões especiais, como uma festa, como vem uma visita na minha casa, eu vou fazer um prato muito especial e isso demonstra respeito à pessoa. Então eu vou no mercado de Wuhan e vou comprar um prato que geralmente são muito caros, né? Vou comprar um morcego e vou fazer um morcego para demonstrar respeito, para demonstrar carinho, amor a essa pessoa. Esses animais, eles não são consumidos de forma banal, assim como todo mundo está pensando, tipo, eu vou chegar na minha casa hoje, vai ter um almoço e vai ser morcego. Não, não é assim. Os animais, eles são consumidos para algum fim, seja medicinal, seja para uma festa, seja para um ritual, e não é só a China que consome esses animais. Esses animais são consumidos no mundo todo
e de diversas formas, com diversos métodos de captura e para diversos fins também. Os morcegos são uma ordem de mamíferos que representam até 20% de todos os mamíferos do mundo. Então é muita coisa. Os morcegos são muito diversos e eles ocorrem em quase todo o globo. Os morcegos são os únicos mamíferos que realmente voam, que têm um voo ativo. Só no Brasil existem 183 espécies e no mundo existem mais de 1.200 espécies. Mas então, como é que surgiu esse vírus e como é que o pessoal chegou em morcego? Esse vírus ele é muito parecido na sua estrutura com os vírus de morcego. Então, o SARS-CoV-2 provavelmente teve uma origem em morcegos. Mas a proteína de ligação desse vírus, chamada de spike protein, ela é muito parecida com um vírus de pangolim. Esse vírus, ele pode ter se recombinado com o vírus de pangolim, ter formado um vírus que, com aquela spike protein, que é a proteína de ligação, ele conseguiu se ligar às nossas células humanas. Então essa é uma das hipóteses que se tem hoje. Outra hipótese é que esse vírus, ele se originou em morcegos, mas ele passou para alguém em algum ponto, que não foi o mercado de Wuhan, que foi em algum outro lugar, e essa pessoa começou a transmitir esse vírus. Então, dentro do corpo humano, dentro de vários corpos humanos, esse vírus conseguiu se adaptar tão bem que ele gerou uma pandemia. É possível também que esse vírus não tenha vindo pronto de um animal, que alguém tenha entrado em contato com ele, tenha pegado esse vírus e esse vírus foi então se modificando na medida que as pessoas foram pegando. Então ele foi se transformando dentro de corpos humanos. Quanto ao vírus ter origem em laboratório, todos os artigos mais recentes dizem que o vírus provavelmente não foi feito em laboratório, que essa hipótese é muito difícil de ser confirmada. O governo atual de Xi Jinping, ele considera a medicina tradicional chinesa como um grande tesouro dessa sociedade. Então, o consumo de animais silvestres vem aumentando exponencialmente nos últimos anos. Geralmente eles são criados em cativeiro e eles são vendidos nesses mercados, como é o mercado de Wuhan. Esses mercados têm um grande problema que é a junção de vários patógenos pela junção da fauna silvestre. Então tem muita coisa ali reunida, tem pavão, tem morcego, tem pangolim, tem veado, tem tatu, tem várias coisas. Essas espécies, cada espécie tem os seus patógenos que geralmente não transmitem pra gente, por quê? Porque eles estão lá na floresta, eles estão em lugares naturais, eles estão em lugares que não têm contato com o ser humano. A partir do momento que eles são reunidos e que, além deles, várias pessoas estão nesses lugares, a chance de se ter um contágio por alguma doença que antes estava num lugar muito remoto aumenta muito. Então, uma pessoa indo no mercado de Wuhan, pode ser que ela contraia algum vírus, alguma bactéria, algum outro patógeno que não tenha na cidade, porque esse patógeno estava dentro de algum lugar natural e foi tirado de lá para vir para o meio da cidade. Então, isso é um risco muito grande de pandemia, né? Como a gente viu o SARS-CoV, que pode ter se originado no mercado ou pode ter se originado em outro ponto alternativo. Mas qual é o problema, então, da China? Porque parece que vem muito vírus, muita bactéria, muito patógeno da China. A China monitora. A China monitora tanto a fauna silvestre em relação aos seus patógenos, quanto a fauna que está nesses mercados. Então, por isso que a gente vê, muitas vezes, vir muita coisa de algum lugar. Quando um lugar não é estudado, ele não é conhecido. Então, ele não é conhecido, ele praticamente não tem nada. Por quê? Porque ninguém foi lá estudar. Então isso é um preconceito assim que está sendo gerado ultimamente em relação à China e que é uma grande de uma injustiça, porque se tu não procura, tu não acha, né? Então por que o consumo, a caça de morcegos pode ser problemática para as populações de morcegos silvestres? Porque morcegos, eles têm uma vida muito longa, eles têm uma baixa taxa de reprodução, eles têm uma alta fidelidade aos abrigos, então eles sempre vão se abrigar nos mesmos locais, eles têm hábitos noturnos, e isso facilita porque parece contraditório, mas se eles ficam abrigados durante o dia, as pessoas acham eles mais facilmente durante o dia procurando, né? Se sabe mais ou menos o tipo de lugar que o morcego fica. Então isso é muito problemático, vem dizimando várias populações, tanto da África quanto da Ásia, de morcegos, em lugares como ilhas, como Madagascar, e até lugares continentais como alguns países da África. É muito pouco provável que os morcegos neotropicais contraiam e consigam transmitir a SARS-CoV-2. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, não tem nenhum artigo dizendo que, gente, é perigoso. Se entrar em contato com o morcego, ligue para o órgão ambiental responsável ou da sua cidade ou do seu estado e converse, que eles vão saber orientar o que fazer com esse animal.
Então, gente, só para resumir tudo que foi falado até agora, é bem provável que morcegos neotropicais ou mesmo os asiáticos tenham contraído a Covid-19 e passado para um ser humano. É bem pouco provável também que uma pessoa que tenha comido um morcego tenha contraído a Covid-19 e tenha gerado essa pandemia. Os hábitos alimentares, eles precisam ser respeitados e as pessoas precisam entender que cada país tem a sua cultura e que cada país também tem a sua medicina tradicional. Como no Brasil tem a caça, mesmo que seja ilegal, de várias espécies silvestres, como tatus, porcos e outros animais, a China também tem o hábito de consumir, seja para a medicina tradicional, seja como uma carne, alguma comida típica. Além disso, da pandemia, a origem do vírus ainda é desconhecida, não se sabe se foi no mercado de Wuhan ou se foi numa fonte alternativa. Não se sabe se esse vírus ele recombinou com o de pangolim a partir de um morcego ou se ele foi se adaptando na medida que ele foi espalhando entre seres humanos, ou seja, dentro de corpos humanos. Ainda não se sabe e espero que as próximas pesquisas descubram isso, mas enquanto isso, não maltratem os morcegos, não matem, não fiquem apavorados se virem um. Liguem para o órgão ambiental da sua cidade ou do seu estado quando acontecer alguma coisa, como um morcego cair do teto ou o seu animal de estimação pegar um morcego. E não fique muito apavorado, tente não tocar no animal, não entrar em contato direto, mas mesmo assim, respeitem a fauna silvestre, porque é isso. São as florestas, são nossos ambientes naturais que ainda permitem que a gente viva sem grandes pandemias constantes, muito recorrentes, muito frequentes. Essa foi apenas uma das pandemias que já ocorreram no mundo e que são de origem silvestre. Então, possivelmente, essas pandemias se originam sempre quando há uma destruição de habitat, seja a destruição de florestas ou seja pela captura da fauna silvestre.